Amigos do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar aqui entrevistando o professor Arthur Vilas Boas, professor doutor aqui na USP, ok? E vamos estar tratando de um assunto muito interessante, que é o investimento de grandes empresas em startups. Né, professor? Isso mesmo, muito Gastão. Bem-vindo, professor, ao nosso programa A USP Tá On, né? Então, como está essa área aí? Está borbulhante de investimentos? Legal. É uma área muito frutífera, né? Então, a gente tem visto aí um volume de startups. No Brasil, a gente tem algo como nos últimos 10 anos, você teve um pico de empresas de tecnologia, veio internet, veio aplicativo, aí as coisas começaram a florescer. E aí, nos últimos 5, 6 anos, a gente teve... os resultados começaram a florescer, né? Então, a gente tem ali algo como 2018, 2019, a 99 Táxis é comprada pela Didi.com, né? A Didi chinesa compra por $1 bilhão a 99 Táxis. Isso mostra que, poxa, as startups são grandes. A gente tem explosão de Nubank e outras startups. E as empresas começaram a se interessar, e não só interessar como um veículo de investimento, mas também como uma via até mesmo de inovação. Então, poxa, eu vou apoiar uma startup para diversificar meu portfólio, para ampliar minha carteira de clientes, eu vou expandir. Sim. Então, a gente tem aí as grandes empresas começando a falar, poxa, eu também quero participar disso. E aí você tem os últimos 3 anos, mais ou menos, no Brasil, que você teve uma redução da atividade de investimento de risco por parte dos fundos de investimento. Então, inflação no mundo inteiro, juros altos no mundo inteiro, você tem ali menos apetite a risco por parte dos investidores e criou aí uma seara para as grandes empresas falarem, poxa, eu posso participar disso. Algumas startups começaram a ficar sem dinheiro, sem muito recurso e viram também nas grandes empresas como um potencial comprador, como um potencial parceiro estratégico. Então você vê agora uma crescente no protagonismo dessas grandes empresas e esse protagonismo ali é bom para todo mundo, né? As empresas ficam mais competitivas, as startups ganham apoio, então a gente está vendo ali um movimento super legal, já são mais de 20, 30 empresas que já criaram um braço de fundo de investimento da própria empresa e dezenas de empresas, a maioria das grandes empresas no Brasil, por exemplo, já tem área de relacionamento com startups e programas de apoio a startups. Então a gente vê isso sendo bem rico mesmo. E uma outra coisa interessante, antes aqui da nossa entrevista, eu estava conversando com o professor e eu perguntei a ele como é que essa parte de startups na China, porque eu fiquei sabendo que o professor esteve lá recentemente, está extremamente atualizado, né, com as novas vertentes chinesas, né, um comunismo que já está meio enterrado, né, professor? Porque agora tem ricos, tem pobres, tem classe média, né? Como é que está lá, professor, na China? Isso mesmo, Gastão. A gente tem ali um grande florescimento das startups na China, isso já tem alguns anos. Você tem uma mudança econômica ali, anos 70, 80, Deng Xiaoping, o cara vai e fala, olha, agora a China vai ser aberta, a gente abre a economia da China, ou seja, a gente permite a entrada de empresas, permite a exportação, permite a economia se desenvolver. E você tem ali um desenho estratégico, os planos quinquenais chineses, eles desenham planos muito claros voltados para a inovação e competitividade. E eles executam muito bem esses planos, né? Então, você pega ali os últimos 20 anos, eles tiveram um cumprimento desses planos quinquenais com muita precisão. Falavam taxa de crescimento esperada e cumpriam essa taxa de crescimento, conseguiram investir muito em tecnologia, investir muito em saltos institucionais mesmo para suporte à tecnologia. E aí você tem essa efervescência das startups. E realmente foi um plano de longo prazo, assim, a gente vê uma mudança de décadas. Então é um planejamento de décadas falando, olha, a gente vai mudar as nossas universidades vão ficar mais competitivas, mais internacionalizadas, vão ter mais infraestrutura, vão ser mais empreendedoras, e isso eles desenhando em 1980, 1990. E com décadas fazendo bem isso, eles conseguem ali
ter universidades muito boas. Então, a principal universidade chinesa, a melhor universidade chinesa, a Tsinghua University, ela está ali entre as melhores do mundo. Em engenharia, há quem diga que ela é a melhor do mundo, ela bate o MIT. Então, para a gente entender a pujança da coisa. E aí você tem muito capital humano, né? Muito talento sendo formado, e nos últimos 10 anos você tem o Xi Jinping, ele vai e ele fala, olha, agora a política é de emprego em massa, né? É de empreendedorismo em massa. Ele fala massive entrepreneurship, eu quero empreendedorismo em massa. Por quê? Ele entendeu que empreendedorismo era uma fonte geradora de emprego. A China, uma hora ou outra, ela ia ter uma crise de emprego, e estava acontecendo. Ela falou, vou resolver essa crise gerando novas empresas que vão gerar novos empregos. E com isso surgem muitas empresas de tecnologia. E aí a gente vê surgimento aí de Huawei, Xiaomi, DJI de drones, é chinesa também. Então você começa a ter muitas empresas de tecnologia, Alibaba, muitas coisas surgindo. E aí, com isso, vai florescendo uma série de novos negócios, muito emprego sendo gerado, mais mão de obra boa sendo formada e uma transformação econômica sem igual. Isso é o que mais pega no comunismo raiz, né? Porque quando a gente analisa o comunismo, parece muito interessante, né? Ele é muito interessante pela igualdade. É verdade, a gente quer, quem que não quer um mundo igualitário, todo mundo seja feliz, tudo. Mas aí o que acontece? Ele fica muito escravizado do governo produzir os empregos, né? O governo vira uma máquina de produzir emprego. E aí chega uma hora que a conta não fecha, porque não tem Estado que consiga crescer e ficar gerando emprego para toda a população. É a hora que começa a declinar. Aconteceu com a Rússia também. A Rússia hoje também é um país misto, né? Um país comunista, mas capitalista do ponto de vista comercial. E a China foi uma grande sacada, né? Porque eles conseguiram manter uma parte comunista ainda, né? Tem um certo apoio à população ainda, bastante forte, mas também teve esse lado todo de implantar o desenvolvimento. E o ser humano é competitivo, né? O ser humano, ele fala, poxa, por que eu vou me esforçar se é tudo igual, né? Quando você começa a dar oportunidades diferentes, criar essas situações, aí acontece o que aconteceu, né? Você teve um boom aí de interesse em estudar, em desenvolver, em empreender, né? O bichinho do capitalismo acaba mordendo, não adianta, né? Tem gente que tem ilusão, né, de continuar sendo comunista a China, né? Isso, as pessoas às vezes me procuram e falam, poxa, mas como assim? Porque a China hoje, você tem Pequim, Xangai e Shenzhen, né? São 3 cidades que são entre as top 10 cidades mais empreendedoras do mundo. E aí as pessoas me falam, mas como assim? Comunismo, não comunismo? E aí o que a gente mais ouve, até vê nas paredes lá, é essa ideia do capitalismo com valores socialistas, né? Então essa ideia de tem as empresas, economia aberta, você tem as empresas, você tem competitividade, mas você tem algumas orientações e valores e práticas que têm raízes no socialismo, e além disso você tem o Partido Comunista, que é o que comanda ali, é o que comanda há muito tempo a China, né? Então, sob o ponto de vista econômico, da economia mesmo, você tem muito mais uma orientação capitalista por essa questão de economia aberta, incentivo às empresas, incentivo ao empreendedorismo, que é uma boa sacada, né? Você consegue gerar muita coisa, e o Estado vem forte também quando a gente fala de incentivo ao empreendedorismo lá na China. O Estado é super partícipe. Então você tem ali o governo apoiando em todos os sentidos. A melhor universidade que eu falei, na Tsinghua, é o governo com muito recurso incentivando ali você ser a melhor universidade do mundo, ou uma das melhores. Então, com isso, o pessoal brinca também que esse é um dos lados bons de uma economia de uma política muito centralizadora, né? Você não teve muito debate de qual seria a estratégia ou não, ninguém votou para qual seria a estratégia, foi plano quinquenal do Partido Comunista muitas vezes. O lado militar talvez seja o que mais continua ao comunismo. Você tem esse lado, forte. E o Estado forte centralizador, né? Então, você acaba tendo essa centralização que ajudou a criar uma linha de política pública muito firme. Sim. Então, olha, são décadas mantendo a mesma política pública. Nesse sentido foi benéfico, em outros talvez nem tanto, mas nesse sentido em si foi benéfico. Quando o governo realmente pensa no país, né, e dá essa impressão na China, a gente não vê
o camarada desfilando lá como se fosse um rei, né, enquanto a população passa fome. A gente não vê isso na China. A gente passa a impressão de que realmente o governo lá trabalha em prol da população. Eu tenho essa impressão na China. Não tanto na Rússia, né? Porque meio que vive o Putin como czar. Mas na China não. Eles parecem realmente que ajuda, porque não se perdem discussões de congresso, aquela coisa toda, né? Que às vezes atravanca votações. Ali não, o camarada chega e vai fazer isso que é importante vai fazer isso. Torce para ser um bom governo, né? Exatamente. A centralização. O Estado centralizador ele tem dessa. Se for bom é muito bom, se for ruim é um problema. E a China, ela pelo menos o que eu estudei, escrevi alguns estudos sobre, não sou tão especialista e não vi tanto o backstage da política para entender, mas pelo que eu estudei, você tem ali uma melhoria institucional, umas políticas duras de melhoria institucional. Então, cargos de governo dependendo de achievements científicos. Então, poxa, eles olham para o currículo técnico e acadêmico da pessoa que está galgando cargos políticos. Então, você tem algumas coisas ali que fazem com que o governo seja muito mais técnico, pelo menos no papel. Pelo menos o que eu vi ali, você tinha políticas muito claras de combate à corrupção, de melhoria institucional, de aumento da capacitação técnica. Tem ali, né, no registro ali, o Xi Jinping, né, o líder lá, o principal ali, ele tem seu doutorado, né? Então é uma pessoa que tem um doutorado pela Tsinghua University, então tem uma formação ali, o que a gente enxerga. Isso é muito importante. Então você tem esse olhar. E é interessante que às vezes você pega livros clássicos de administração, eles mostram que a China antiga, né, lá atrás também tinha isso, de os cargos públicos e outras coisas serem baseados em currículo acadêmico, currículo técnico, se né? Se não me falha a memória, eles estão com 1.386 bilhões de habitantes. É muita fazer gente. Essas pessoas comerem. É muita gente. Né? Realmente eles devem ter um sufoco aí, porque é muita gente, né? Se um pouquinho, se tiver uma crise e leva quase com um país a óbito. Exatamente, crise, né? Exatamente. Então, eu imagino a Índia, parece que ultrapassou, né? O ano passado a Índia ultrapassou, mas são outras condições, né? A Índia já é engraçado que essa política de castas, essa tradição, gera impactos, atrapalha bastante, né? Porque a China, quer queira, quer não, o indivíduo pode chegar, né? Fazer um doutorado, mestrado, doutorado, e através desse conhecimento chegar a ter uma empresa e galgar postos, eu falo, dentro da sociedade, né? Mais fácil, eu acho, né? Sim. Na Índia hoje. Que também é um grande rival, né? Muita gente para alimentar e também tem um crescimento grande, mas eu acho difícil ter estrutura que exatamente o que ajuda na China é nesse lado que é homogêneo, né? A China, ela soube construir uma infraestrutura muito interessante. Sim. Ela conseguiu dar saltos de sofisticação de negócio, de tecnologia, ela conseguiu realmente correr atrás e desenvolver muitas coisas. O que o senhor achou lá, assim, passeando, né? Porque é diferente da Coreia, que é aquela coisa fechada, a Coreia do Norte. Ali não, dá para... Tem aquela periferia muito pobre, uns lugares muito ricos, ou de uma forma geral o que a gente vê são cidades modernas, com prédios modernos, como que é? As cidades são muito mais modernas, né? Você vê aquela pujança tecnológica mesmo, arranha-céu em todo quanto é lugar. Você tem universidade que tem arranha-céu, é super interessante você chegar numa universidade que tem mais de 50 andares. Então você tem essas loucuras da China, clássicas da China. Os locais onde eu passei, né, eu ficava nas regiões mais acadêmicas de Pequim, Xangai e Shenzhen, né? Então, os locais onde eu passei, você tinha muito pouca pobreza mesmo, violência inexistente, né? Porque você tem... Paredão, né? Lá a mão forte do governo. Exato, você tem uma mão forte, você tem muita câmera, né? Sim. Então, é muita câmera. Então, uma coisa que você não vê é segurança nos prédios. Isso é uma coisa que me marcou muito. Eu vi que ele já tem inteligência artificial com análise de perfis. A pessoa vai andando na rua e eles ficam monitorando. Já consegue mapear muito bem. Então, no ano 2035. Eles são muito modernos nesse sentido. Então, você tem uma infraestrutura de transporte, de
de moradia em algum nível, de tecnologia mesmo e facilidade, digitalização das coisas é muito forte. Parece que o WhatsApp não funciona lá. Lá é o WeChat, né? É bloqueado. Assim. Lá é o WeChat. Olha, foi engraçado. É meio copiado do WhatsApp. E é engraçado que o WeChat mesmo, ele virou um negócio muito maior que o WhatsApp, né? Porque não é só o comunicador, você tem também os sites, são praticamente dentro do WeChat, os jogos são dentro do WeChat, então o WeChat ele tem essa característica chinesa, né, de ser muito, abraçar muito as coisas e fazer muitas coisas. Então, uma população que dá 7 no Brasil. Exatamente. Tem gente pra e usa mesmo o consumo, né? Então, igual que a gente fala, esse estilo de aplicativo de comida, aplicativo de compra de coisinha, as caixinhas que chegam, né? Lá é muito forte isso, porque lá você tem um consumo muito forte, então você tem as pessoas comprando muito. Isso, o fato de ser tudo por dentro deve ser também... Facilita muito, né? facilita Porque muito. Uma amiga me disse que ela tem fábrica lá. Ela disse que se você digitar alguma coisa contra o governo nesse chat, baixam na tua porta em 10 minutos, tem uma viatura na tua porta. Eu não experimentei. Se ela falou brincando isso, mas diz que dizem na boca miúda, né? Que se você... Tudo eles controlam por ali. Você tem esse nível de controle que é realmente... A China, a internet, ela é muito controlada e ela tem seus impedimentos, né? Você não tem o YouTube, não tem o WhatsApp. Eu lembro, pelo menos quando eu estava lá, a gente não tinha esses acessos. E aí isso também cria oportunidade para os locais terem as soluções deles. Sim. E aí é isso, né? Então Será que tem um YouTube deles? Tem. Eles têm um famoso lá. Então eles têm todas as soluções que existem no Ocidente, eles acabam tendo lá e isso acaba criando empresas locais muito fortes, né? Então você acaba, você não tem um aplicativo de comida que é global, mas você tem ali uma solução local que tem 1 bi de usuários, então você cria uma empresa que ela consegue existir somente estando na China. Eles sempre buscam expandir, mas consegue existir estando na China. Então é uma maquininha ali, tem suas peças, tem seus prós e contras, tem quem apoie, quem não apoie, mas olhando sob o ponto de vista de incentivo ao empreendedorismo, que foi onde eu mais pesquisei, as peças elas funcionam muito bem para gerar empresas. Se vão ser empresas que vão ficar globalmente competitivas, existe um desafio, porque a experiência do usuário na China é diferente da experiência de um usuário nos Estados Unidos. Então eles sofrem às vezes para fazer uma internacionalização, para levar o aplicativo para outros países. Mas eles acabam gerando muito dinheiro com essas soluções e é isso. Tem uma máquina muito legal e as universidades são pelo menos as principais universidades para empreendedorismo lá são muito preparadas para incentivar a criação de empresas. Eu acho que o maior aprendizado foi isso, como é que as universidades lá elas são organizadas para gerar empresas. Isso é muito bacana de ver, assim. Que incrível. Vocês têm Shenzhen, né? Shenzhen, que é ali o must, né? Da parte tecnológica, né? Eu fui pesquisador também aqui da CAPES. Né? Legal. E eles devem ter esses bolsas também, será que eles têm? Lá tem. Ou não, o governo... Não, tem bastante incentivo. Bastante incentivo. Lá, cientista, professor, acadêmico, é muito bem remunerado. As universidades são muito competitivas mesmo. Tem uma característica do vestibular deles que você só faz uma vez na vida. Então não tem essa de todo ano, você pode tentar, uma vez na vida. Então o processo seletivo já filtra muita coisa e você tem talentos muito fortes. Você já quer se matar, se não passar. A turma lá sofre, assim, é a vida inteira. Tanto que se eles se prepararem para o vestibular fora da China, aos 10 anos de idade, eles já não conseguem voltar para o sistema da China, para o vestibular da China, né? Então é isso, é super competitivo. A China é isso. A maioria das empresas que eu vi lá, as universidades, são extremamente competitivas. E é isso, e crescem muito e tem saltos tecnológicos, a gente vê muita coisa por serem extremamente competitivos, né? Então... Mas tem uma vantagem que aquele aluno vai ter o suporte Exato. para um dia passar. A gente fica triste
país como o nosso, é o indivíduo ser excluído desse processo por falta de poder estudar numa escola fraca, pública, às vezes de baixa qualidade, né? Ali não, a gente vê que vai haver uma igualdade de condições, né, até esse vestibular, né? A educação lá, eles dão um apoio muito grande e é isso, tem esse recorte pro vestibular deles faz parte do modelo mesmo, assim, eles desenharam esse modelo e cria um nível de competitividade muito diferenciado, então as pessoas que vão para as universidades são muito, muito boas, os acadêmicos são muito bons, você tem muito acadêmico que vai para fora do país, né? Então você tem muito acadêmico indo para os Estados Unidos, para a Europa, fazer pesquisa, fazer pós-graduação, depois volta para a China, então isso cria um modelo bem interessante, assim. É difícil fazer algum juízo de valor se vai ser bom ou não, essas coisas a gente só consegue ver a muito longo prazo. E foi uma modificação porque até não muito tempo atrás você não podia sair do país, né? Uhum. Então, hoje não, você vê alguém ir para o Ocidente estudar e voltar, você tem um incentivo. autorizado, né? Você tem um incentivo, inclusive, né? Significa que algo mudou também no approach da liderança do país, né? Eles perceberem que precisa também beber nas águas do Ocidente, né? Exato. E também eles receberam investimentos de empresas do mundo todo. Hoje, exato. Se não me engano, a Nike está lá também. Tá todo mundo lá, todo mundo fica lá. Então não teve jeito, né? Eles tiveram que receber líderes, né, de empresas também que trocaram informações. Isso é legal, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer um mundo mais conectado. A gente não quer ver nações que vivem em isolamento ali. É triste isso, né? Ver assim, dá a impressão que a gente está numa luta constante, não é para isso, né? A gente mora num planetinha azul aqui, não conhecemos nenhum outro, com todos os web lá, o super telescópio, não consegue encontrar nada que a partir possa ter, pelo menos assim, com certeza vida, e a gente fica aqui discutindo picuinhas, né? Exato. Coisas que não tem nada a ver, né? Tentar viver bem, né, no nosso planeta. A gente espera que isso continue, eu acho muito legal isso. Exatamente. Professor, infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Muito legal, vamos ver se quem sabe o professor volta numa próxima também para a gente continuar o papo, né? E eu agradeço, foi muito legal também saber sobre essa visita e saber como é que está, né, o mundo das startups também. Exato. Ok? Então, um abraço para todos os nossos ouvintes e fiquem ligados que a gente está sempre postando aqui o bate-papo com os professores, novos bate-papos aí, tá bom? Um abração. Até mais, pessoal. Tchau.